Tá? Então quem não pode entrar na aula síncrona agora, né, 3h30 da tarde, às 15h30, fica tranquilo, porque às vezes está em estágio e tudo mais, né? Então pode ficar tranquilo, que eu sempre gravo e disponibilizo para vocês posteriormente no Moodle, tá? Assim como a apresentação de slide para vocês estudarem, para vocês terem como material de estudo. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então hoje, né, começamos com o conteúdo aí das nossas aulas de laboratório de hidráulica e pneumática. Por conta da pandemia, né, claro, ainda de maneira remota, então a gente foca mais em projeto de rede pneumática, hidráulica e tudo mais, né? Então a gente vai ver muito simulação, projeto e tudo mais, ok? E hoje a gente vai tratar sobre uma revisão de conceitos físico-químicos do ar comprimido, tá? Escalas de pressão, vamos falar um pouquinho da física aí por trás do estudo dos gases, né? Uma introdução, uma revisão bem básica, tá? Além de escala de pressão, lei de Boyle-Mariotti, lei de Gay-Lussac e lei dos gases ideais. E também hoje nós vamos fazer um estudo dos principais tipos de compressores, tá bom? Que a gente usa aí na rede pneumática. E por que a gente vai acabar vendo um pouco mais pneumática, né? Primeiro porque, pessoal, a diferença aí, né, da hidráulica para a pneumática, né, da pneumática para a hidráulica, vai ser, é claro, o fluido, né, e a robustez dos equipamentos, porque as válvulas acabam sendo iguais, o jeito que você vai fazer a automação ali dos automatismos acaba sendo igual, o do fluido e a robustez dos equipamentos, porque a pressão é maior em hidráulica. Então a gente estudando pneumática, né, a gente acaba por entender a hidráulica também. Por isso que a gente vai estudar mais pneumática. Beleza? Bom, então começando aí com os conceitos físico-químicos do ar comprimido, primeiro eu defino o que é fluido, né? Que, claro, é qualquer substância capaz de escoar e assumir a forma do recipiente que a contém. Então, nesse caso aí, o fluido em questão vai ser o ar, ok? E o ar, como a gente respira aí na atmosfera terrestre, é a mistura dos gases que envolvem o nosso planeta, ok? Então a composição média do ar seco, sem vapor de água, né, é de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de gases raros, como xenônio, hélio, criptônio, argônio, dióxido de carbono e hidrogênio. Vapor de água, né, que sempre vai estar presente, dependendo das condições do ambiente, e captado da atmosfera, esse daí deve ter condições de adequação para a utilização em automatismos. Então a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, que a gente vai ter que controlar a umidade e pureza desse ar para poder utilizar nos nossos automatismos, ok? Automatismos a gente vai ver que são os equipamentos, as válvulas, os atuadores e tudo mais usado na pneumática aí. Tá? Então, outros conceitos aí, né, outras características do ar são a expansibilidade, né, o ar, bem como os outros gases, não tem forma definida, o que lhe permite adquirir a forma do recipiente que o contém, mudando-a ao menor esforço. Então, a gente vai perceber, né, que se a gente tem ar comprimido em 1 metro cúbico, num cilindro de 1 metro cúbico, na hora que a gente solta isso, é claro, né, solta isso dentro de uma sala, ele ocupa a sala inteira. Ele tem expansibilidade. E claro, né, esses fluidos, eles são compressíveis. Tá? A diferença para a hidráulica lá é que os fluidos são incompressíveis. Ok? Os fluidos compressíveis, pessoal, eles já têm umas características um pouco diferentes. Né? A gente estuda lá alguns conceitos por meio de fluidos incompressíveis por conta da complexidade, né? Beleza? Então a compressibilidade, assim como o ar pode se expandir e ocupar todo o recipiente em que está inserido, o caminho inverso pode ser tomado, ou seja, ele pode ser comprimido. Dessa forma, se a gente tem um recipiente equipado com uma válvula de retenção, igual essa daqui que a gente está vendo do lado, que a gente vai acabar vendo com mais detalhes ao longo do curso, a gente pode armazenar uma grande quantidade de ar
mantendo, é claro, o limite de segurança do recipiente, ok? Então, quanto mais fluido for inserido no recipiente, maior vai ser a pressão interna, ok? A válvula de retenção aqui é aquela válvula, né, que, na verdade, vocês perceberem, né, ela vem daqui para fora, né, daqui para lá, o sentido é de baixo para cima. Então, vocês percebem que tem uma mola aqui. Se eu insiro o gás nesse sentido, o gás empurra a mola e entra pelas beiradas, né? Então, eu estou enchendo como se fosse um recipiente. E no sentido contrário, ele não consegue sair, tá? Bom, elasticidade é a propriedade que possibilita ao ar retornar ao seu volume inicial, uma vez cessado o esforço que havia comprimido ele. Ok? Bom, então essas são algumas propriedades do ar aí como a gente conhece, né? Bom, agora as definições de pressão, né? Definições bem básicas, tá, pessoal? Da física a gente sabe que pressão, a definição de pressão é força dividido pela área, ok? Então, no sistema internacional, a unidade de medida de pressão é o Newton por metro quadrado, que ganha o nome aí, que a gente já sabe, que é o Pascal, certo? Por ser uma unidade de medida muito pequena em relação aos valores usados na parte técnica, né, na aplicação, o múltiplo dele, que é o quilopascal ou bar, vai ser muito utilizado, tá? Então, o quilopascal a gente vai ver bastante lá, né? Eu coloquei aqui, mas o bar também é bastante utilizado, porque 1 bar equivale a 10 a quinta pascal, certo? Então, 100 quilopascal, né? Então, como a gente vai trabalhar com pressões um pouco mais altas, né? A gente trabalha com bar, que aí 1 bar, 2 bar já é uma pressão suficientemente alta, ok? 1 bar é uma atmosfera, né? Eu vou falar mais à frente. Bom, aí é claro, né? A gente tem outras unidades de medida aí que a gente pode dar de cara quando a gente estiver estudando pneumática, né? Que é o quilograma-força por metro quadrado. Quilograma-força por metro quadrado, que corresponde a 9,81 Pascal, certo? O quilograma-força nada mais é do que o Pascal vezes a aceleração da gravidade, tá? O ATM, que corresponde a 101.300 Pascal, ou 1,013 bar, ok? Por isso que a gente acaba aproximando um ATM de 1 bar, certo? E o libra-força por polegada quadrada, que é o tal do PSI, que são 6.890 Pascal, tá? Então, pessoal, eu não estou preocupado de vocês ficarem convertendo uma unidade de medida para outra, tá? Quando a gente for fazer as contas, vocês têm que se atentar ali, né? De fazer as contas com Pascal, né? Porque está no sistema internacional. E aí, se tiver que fazer uma conversão, vocês fiquem à vontade para fazer por meio de sites da internet aí, não tem problema nenhum para mim, tá? Eu quero aplicação. Beleza? Bom, e também na atmosfera terrestre, pessoal, a gente tem diferentes tipos de pressão, né? Quando a gente vai medir a pressão, a gente tem que se atentar no que a gente está medindo. Vocês já devem ter visto isso também, né? Ao longo do curso aí. Mas a gente tem a pressão atmosférica, que é a pressão exercida sobre qualquer corpo no ar atmosférico, ok? Então, é claro, ela vai variar em função da posição e do clima, né? Quando eu falo da posição, conforme a altitude que você está, essa pressão vai mudar, tá? Mas no nível do mar e a temperatura de 20 graus Celsius, nós temos uma pressão de 1,013 bar, ou 760 milímetros de Hg. E de onde que vem esses milímetros de Hg? Né? É lá do nosso barômetro de Torricelli, ok? Barômetro de Torricelli a gente tem lá no laboratório de instrumentação, né? Que é aquele tubo de exatamente 1 metro, que a gente enche com mercúrio e vira ele dentro de uma piscininha, né? E aí o comprimento de mercúrio que fica aqui corresponde à nossa pressão, ok? Então a gente percebe aqui que a gente tem geralmente, né, essa altitude aqui no nível do mar a essa temperatura, geralmente 760 milímetros de mercúrio. Ok? Essa é a pressão atmosférica.
como vocês bem sabem, né, a gente está imerso num mar de ar, né? Então a gente está no fundo de um mar de ar aí, e todo esse ar que está em cima da nossa cabeça pesa. Então essa pressão é uma atmosfera, um bar ou 760 milímetros de mercúrio. Bom, a gente também tem, né, a pressão relativa, ok? Que a gente pode medir pressão relativa, que é a pressão medida assumindo uma referência, como uma referência uma outra pressão, que pode ser normalmente atmosférica, né? Então esse tipo de pressão geralmente ele é medido por meio dos nossos manômetros, né? Pressão relativa ou pressão absoluta, né? A gente vai ver mais para frente aqui. Os manômetros, geralmente a gente tem os manômetros de Bourbon, de tubo de Bourbon, na verdade, né? Que são esses caras aqui bastante comuns, né? Que não sei se vocês já fizeram aula de instrumentação aí, mas o manômetro de tubo de Bourbon ele é composto por uma entrada de ar e aqui é um tubo mesmo, né? Um tubo de ar. Então, conforme a pressão vai aumentando aqui, né? Conforme a gente vai injetando gás aqui, né? O ar ou alguma coisa, esse tubo vai se dilatando, né? E conforme ele vai dilatando, ele vai mexendo no mecanismo aqui que vai movimentando o nosso ponteiro, tá? Alguns desses manômetros de tubo de Bourbon, eles têm glicerina dentro, que é para evitar erro de leitura por conta da vibração, porque ele pode estar instalado aí num compressor, coisa do tipo, né? E também, para medir essas pressões relativas, a gente pode ter os chamados manômetros de coluna, que, é claro, né, a gente usa um fluido aqui, geralmente um fluido líquido, né, para fazer medição de pressão. E aí pode ser pressão diferencial, né, pressão relativa, se a gente levar em consideração a pressão atmosférica, a gente deixa aberto um dos lados, certo? E aí a gente tem uma medida de pressão relativa, ok? Se não, se a gente colocar duas tomadas de pressão aqui, a gente acaba tendo uma medida de pressão diferencial. Ok, pessoal? Bom, e aí, né, a gente tem a tal da pressão absoluta, ok? Que é a soma da pressão atmosférica com a pressão relativa, né? Isso daqui, pessoal, a pressão absoluta, a gente sempre vai levar em consideração a pressão atmosférica. Se a gente tem aqui nesse caso, ó, se a gente usar um manômetro de coluna d'água, né, e colocar duas tomadas de pressão aqui, né, vindo de um tubo e de outro, aqui a gente não tem uma pressão absoluta, a gente vai ter uma pressão relativa, uma em relação à outra. A gente só tem pressão absoluta quando um dos lados ali, por exemplo, está sendo medida a pressão atmosférica, tá? Leve em consideração a pressão atmosférica, certo? Opa, alguém entrou aqui. Beleza? Eu acho que até aqui nenhuma dúvida, que são tudo revisão de conceitos, tá, pessoal? Eu acho que vocês já viram ao longo do curso daí. Bom, então a pressão, pessoal, claramente não existe no ambiente terrestre uma pressão inferior à pressão atmosférica, certo? Na superfície terrestre não tem, tá? Então um valor de pressão incluso entre o zero e o valor da pressão atmosférica vai ser chamado de depressão, ok? Se a gente medir aqui na superfície uma pressão abaixo de um bar, aquilo lá é uma depressão, né? Vácuo é zero, né? E os parâmetros que caracterizam as condições físicas de um gás são pressão, volume e temperatura, certo? O gás, quando a gente for trabalhar com ele, a gente vai sempre ter que ter o gás, no caso o ar, né? A gente sempre vai ter que ter essas três grandezas aí bem caracterizadas, né? E sabe-se lá da física que as leis que ligam esses três parâmetros são a equação dos gases ideais, ou gás perfeito, a lei de Boyle-Mariotti e a lei de Gay-Lussac. Ok, pessoal? Bom, a lei de Boyle-Mariotti, ela é a chamada lei isotérmica, né? Ela relaciona aí pressão, volume, né? Então a gente considera a seguinte situação, né? Uma quantidade de ar é colocada em um êmbolo com temperatura controlada, certo? Na situação inicial, a gente tem uma força F sendo aplicada
Desculpa, eu não mudei a nomenclatura aqui, mas esse P aqui é a força, tá? Sendo aplicada à base desse ângulo. Então, por meio das equações adequadas, a gente determina o volume que esse ar ocupa, é claro, né? As equações adequadas, porque pode estar num recipiente quadrado, pode estar num recipiente cilíndrico, e a gente calcula o volume dependendo do recipiente. Na situação final, nós temos a aplicação de uma força 2 vezes maior do que a força inicial, e vai ser possível perceber que o volume ocupado pelo ar reduziu de maneira inversamente proporcional, certo? Então, a lei de Boyle-Mariotti, a gente tem que considerar uma temperatura constante, por isso que é isotérmica, a mesma temperatura, uma temperatura constante, e com o aumento da força, por exemplo, em 2 vezes, a gente vai ter uma redução de volume o volume divide por 2, né? Tem uma divisão do volume aí, o volume reduz pela metade, ok? Só que a gente tem que considerar sempre a mesma temperatura, ok? Bom, então na lei de Boyle-Mariotti, a gente observa que para uma temperatura constante, o produto pressão vezes volume é igual para ambas as situações, tá? Então, a gente consegue definir a lei como pressão inicial, que é a pressão 1 vezes o volume 1, é igual a pressão 2 vezes o volume 2, ok? Então, se um volume aumenta ou diminui, tem que ser compensado pela pressão e vice-versa. Entendido? Mas sempre considerando uma temperatura constante. Ok? Vamos ver esses gráficos aqui, né? Ó, enquanto a pressão... Oi? Aqui é o Gabriel. Oi? Professor, essa temperatura constante é uma temperatura qualquer seja ela. Qualquer... Ela tem que ser constante. Isso, qualquer seja ela. Por exemplo, para a lei de Boyle, né, que é essa que a gente está vendo aqui, lei de Boyle-Mariotti, se você quiser fazer uma análise do gás, seja o gás que for, por meio da lei de Boyle-Mariotti, você tem que considerar a temperatura constante. A temperatura do ambiente está 100 graus. Beleza, vai ter que manter 100 graus e aí você faz o teu experimento. Ok? E qualquer variaçãozinha já não funciona. Não, qualquer variaçãozinha aí já é outra situação. Beleza, obrigado, professor. Falou. Então, ó, pelos gráficos aqui, pessoal, ó, não sei se está grande o suficiente, vou aumentar aqui, ó. Então, enquanto a pressão aumenta, a temperatura permanece constante, certo? Então, se a temperatura for de um ponto a outro, mas pelas leis da termodinâmica, a gente sabe que isso não acontece. Então, são situações aí hipotéticas para variações pequenas de pressão, ok? E aqui, ó, enquanto o volume diminui, T permanece constante também. Então, sempre a temperatura vai permanecer constante. Agora, enquanto a pressão aumenta, o volume vai diminuir. Só que ele diminui seguindo uma função, não é linear não, tá? Só que sempre vai ser tem uma relação conhecida entre os dois. Beleza? Bom, agora a gente tem uma outra situação que é a lei de Gay-Lussac. Que a lei de Gay-Lussac a gente já considera uma situação isobárica. Então a gente considera a mesma pressão. Ao invés da mesma temperatura, isotérmico, agora a gente está considerando uma pressão constante. Tá? Então vamos considerar a seguinte situação. Um êmbolo com uma quantidade fixa de ar possui um manômetro e um termômetro. Beleza? Então, ó, agora a gente está interessado em olhar para a pressão e para a temperatura. Certo? Em um dado momento, o êmbolo começa a ser aquecido, fazendo com que o ar no seu interior sofra uma expansão térmica. Tá? Essa expansão resulta na elevação do êmbolo, que não está sob a influência de nenhuma pressão externa, a não ser a pressão atmosférica. Beleza? Se não houve diferença de pressão, a pressão atmosférica nesse caso não muda, nós podemos dizer que a razão entre volume e temperatura inicial é igual à razão entre volume e temperatura final. Ok? Então, olha só. Na primeira situação, que era a lei de Boyle-Mariotti, a gente considerava, né, a temperatura constante. Aqui, a gente já não considera mais a temperatura constante. Aqui, quem vai ficar constante é a pressão. A temperatura subiu, a gente vai ver que a gente tem uma variação no volume aí. Ok?
Então, ó, como pode ser visto na figura abaixo aqui, né? Quando o volume 1 é menor que o volume 2. Então, o volume da primeira situação é menor que o volume da segunda situação. E a temperatura da situação 1 também é menor que a temperatura da situação 2. Então, vejam aqui no termômetrozinho aqui do lado. Ok? Para a condição de pressão constante, tá? A pressão não mudou. Então, desse modo, pessoal, a gente verifica a existência de uma relação entre as variáveis de estado volume e temperatura. Ou seja, o volume vai se elevar proporcionalmente ao aumento da temperatura. É claro, né? Com o aumento lá da agitação das moléculas, a gente vai perceber um aumento do volume do gás, né? E se a gente não tem nenhuma pressão externa, né? Nenhuma força externa, agindo para que esse gás não se expanda, né? Ele vai se expandir livremente, tá? Então, se o volume 1 é proporcional à temperatura 1, então o volume 1 é igual a uma constante vezes a temperatura 1, ok? E essa constante aqui, então, é dada pela razão de volume da situação 1 dividido pela temperatura 1. A mesma coisa acontece com a situação 2. Então a gente percebe aqui que na lei de Gay-Lussac, levando em consideração uma situação isobárica, a razão V1 sobre temperatura 1, então volume 1 sobre temperatura 1, vai ser igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2, e isso daqui vai ser igual a uma constante. Como aqui nós estamos trabalhando no sistema internacional, a temperatura que a gente está olhando aqui vai ter que ser expressa em Kelvin, ok? Beleza? E essa relação aqui, ó, vocês podem ver que essa relação, né? A pressão se mantém constante aqui com a temperatura, né? Diagrama pressão-temperatura, enquanto a temperatura aumenta, a pressão permanece constante. E quando a gente olha aqui, ó, para o volume em função da temperatura, esse sim tem uma relação linear entre eles, volume e temperatura. Diferente lá, né, da pressão e volume, que não tinha uma relação linear, ok? Então, pessoal, ó, lei de Boyle-Mariotti, situações isotérmicas. Lei de Gay-Lussac, situações isobáricas, beleza? Então, isotérmica tem que manter a mesma temperatura, isobárica mantém a mesma pressão. Como vocês têm três variáveis para trabalhar, né? Pressão, temperatura e volume, cada uma das leis relaciona uma como sendo constante aí, né? Ok? E aí também, né, a gente tem uma outra situação da lei de Gay-Lussac em que a gente toma o constante aí como sendo o volume. Então, volume constante. Então, vamos supor, ó, que nessa primeira situação aqui a gente deixava o êmbolo livre, né? Agora aqui a gente não vai mais deixar. A gente vai tacar um pino nesse êmbolo aqui, ó, e vai travar ele. Certo? Isovolumétrica. Então, o volume não vai mudar. E a gente vai monitorar a temperatura e a pressão. Certo? Então, partindo do mesmo princípio da situação anterior, com manômetro e termômetro ligado no recipiente com ar, mas dessa vez com o êmbolo travado, nós vamos analisar a situação de Gay-Lussac para situações de volume constante. Tá? Aqui a gente vai perceber que a pressão vai aumentar no interior do recipiente proporcionalmente ao aumento da temperatura. Certo? Desse modo, nós podemos dizer que a razão entre pressão e temperatura 1, né, da situação 1, é igual à razão entre pressão e temperatura da situação 2. Isso daqui a gente vê no cotidiano panela de pressão, né, pessoal? Estaca a água lá dentro da panela de pressão e vê as moléculas... Vê não, né? A gente vai lá e esquenta, as moléculas de água e ar que estão lá dentro vão começar a se agitar e a pressão vai começar a aumentar lá dentro. Se a gente tampar o pininho de saída lá, né, como o volume tende a aumentar, mas a gente travou, ele vai querer aumentar tanto o volume que uma hora vai explodir, tá certo? Por isso que explode a panela de pressão, por isso tem que limpar o biquinho lá, né? Isso tá claro para vocês, né? Como pode ser visto então na figura 1, a pressão 1 acaba sendo maior que a pressão 2. Desculpa, menor que a pressão 2.
Assim como a temperatura, que também é menor que a temperatura 2, né, para a condição de volume constante. Então a gente verifica a existência de uma relação entre as variáveis de estado pressão e temperatura, ou seja, a pressão eleva-se proporcionalmente ao aumento da temperatura. Ok, pessoal? Então, do mesmo jeito que a gente tem lá, ó, essa situação aqui em que a gente olha para o volume e para a temperatura, a gente pode olhar também para a pressão e para a temperatura, certo? A mesma análise que a gente faz. E é claro, como a gente está no sistema internacional, a unidade de medida que a gente vai usar para a temperatura é o Kelvin. Beleza? Bom, e aí vocês podem perceber aqui também, né, que os diagramas aqui, se a gente considerar um volume constante, né, a temperatura vai aumentar, e quando a gente faz um gráfico de pressão com temperatura, a gente vai perceber que eles têm uma relação linear também, ok? Até aqui tá beleza, pessoal? Beleza, professor. Beleza? Oh, deixa eu só pegar uma água lá que eu esqueci aqui, acabou minha água. Pera aí, rapidão. Boca seca, bicho. Beleza. Ó, só que aí, pessoal, a gente pode perceber, né, que a gente acaba não relacionando uma das variáveis sempre. A gente toma como constante a temperatura, ou se não a pressão, ou se não o volume, e a gente sempre deixa de fora uma variável, tá? Então a lei dos gases ideais, ela vem para relacionar essas três grandezas aí, tá? Então um gás ideal, um gás perfeito, é um modelo teórico em que um grande número de partículas diminutas movem-se aleatoriamente em diferentes velocidades, podendo sofrer apenas colisões perfeitamente elásticas entre si, ok? Então isso daí que é um gás ideal. Então todas as partículas que compõem um gás ideal são adimensionais, então não tem tamanho, né? Tem tamanho desprezível. E além disso não apresentam nenhum tipo de atração ou repulsão entre si, porque a única interação entre elas são choques perfeitamente elásticos. Por isso que a gente fala que são gases ideais. E choques perfeitamente elásticos são colisões em que não há perda de energia cinética. Ok, pessoal? Como consequência, diferentemente dos gases reais, não é possível que um gás ideal se condense, como ocorre com o vapor de água, que pode se liquefazer ao entrar em contato com uma superfície de temperatura mais baixa que a sua, tá? Então, pessoal, ó, o que a gente está estudando aqui, a gente considera um gás ideal. Ele é um gás que não vai mudar de estado, ele tem lá a sua agitação, né? E quando as partículas do gás colidem, né? As moléculas se colidem, os átomos se colidem, eles não vão perder energia cinética, eles não vai ter dissipação de energia entre a colisão aí. Beleza? Então, como eu falei para vocês, podem ter situações, né, que as três variáveis de interesse nosso aí, pressão, volume e temperatura, mudem, elas variem, tá? Volume, temperatura e pressão. Desse modo aí, a relação entre eles para uma dada situação inicial e uma situação final é resultado da combinação das duas leis, Gay-Lussac e Boyle-Mariotti, tá? Que a gente viu anteriormente, né? Essa combinação aí recebe o nome de lei dos gases ideais, e vocês bem lembram, né, que na lei de Boyle-Mariotti a gente tinha pressão vezes o volume, né? A pressão 1 vezes o volume 1 era igual a pressão 2 vezes o volume 2, e Gay-Lussac, né, a gente relacionava pressão e temperatura, volume e temperatura. Ok? E aqui também pressão 2, temperatura 2, volume 2, temperatura 2. Aqui na lei dos gases ideais, vocês veem que está tudo junto. Então juntou, olha que eu vou até voltar aqui, ó. Juntou aqui, beleza? Que é a lei de Boyle-Mariotti, pressão vezes volume. Lei de Gay-Lussac, volume dividido por temperatura. E pressão dividido por temperatura, tá vendo?
juntou tudo em uma equação só, como se tivesse juntado tudo em uma equação só, e agora a gente pode alterar aí as três variáveis e analisar o nosso gás, ok? Então, para o dimensionamento das redes pneumáticas, vão ser estabelecidos os seguintes referenciais técnicos, pessoal. A temperatura normal de operação para a gente é de 293,15 Kelvin ou 20 graus Celsius. E a pressão atmosférica normal é de 101.325 Pascal ou 1,01325 bar ou 1 atm. Tranquilo? E bom, a gente tem aqui, né? Eu fiz um exercício resolvido levando em consideração esse recipiente aqui que é um cilindro de gás. Beleza? Então o recipiente aqui da figura abaixo, ele possui um volume de 1 metro cúbico e tem armazenado no seu interior ar comprimido a uma pressão de 12 bar e temperatura de 26 graus Celsius. Qual que é o volume normal de ar comprimido armazenado no seu interior, considerando os referenciais técnicos? Então, olha só, os nossos referenciais técnicos, pessoal, são aqueles que eu falei aqui em cima, né? 20 graus Celsius, 1 bar e tudo mais, né? Então, ó, utilizando da lei dos gases ideais, né, e dos referenciais técnicos, a gente vai acabar colocando ali, né? Temperatura normal, 293,15 ou 20 graus Celsius. Pressão atmosférica normal de 101.325 Pascal ou 1,0325 bar ou 1 atm. Então, olha só, ó, a pressão 1 vezes o volume 1, aí eu medi a pressão aqui, tem a pressão que está sendo medida nesse manômetro aqui, o volume do cilindro, né, e a temperatura que está. Então, coloquei aqui, ó, a pressão, o volume do cilindro e a temperatura, os 26 mais 273,15, certo? Tem que ser igual, né, a essa condição normal aqui, condição técnica e tudo mais, né? Então a gente vai... Para que eu estou falando isso, né, pessoal? A gente vai perceber que se a gente soltar esse gás e deixar ele nas condições normais ambientais, se a gente soltar esse gás, a gente, ao invés de ter 1 metro cúbico, esse gás contido em 1 metro cúbico, ele vai se expandir e ele, em volume normal, ele ocuparia 11,60 metros cúbicos. Tá? E isso daqui a gente conseguiu calcular por meio da lei dos gases ideais. Tá? Então a gente consegue relacionar pressão, volume e temperatura e calcular quanto que um gás que está ocupando um determinado recipiente, né, poderia ocupar em condições de pressão, temperatura e volumes normais. Ok? Então, no caso do cilindro aqui, desse cilindrão, essa pressão de 12 bar com temperatura de 26 graus Celsius, né, nesse cilindro de 1 metro cúbico, o ar acaba ocupando aqui, se a gente tirar, né, deixar em condições ideais aqui, condições de projeto, 11,60 metros cúbicos. Até aqui ficou claro, pessoal? É bem simples, tá? É uma revisão zona mesmo, equaçãozinha de primeiro grau, coisinha tranquila. Ficou claro? Ficou, professor. Beleza. Então tá. Bom, agora, pessoal, ó, revisando essa parte de gás aí, era só isso que a gente tinha que falar, bem simples mesmo, tá? Agora a gente vai para a parte da produção do ar comprimido, tá? Vocês devem estar se perguntando, como comprime um gás, né? A gente vai usar de compressores, mas os compressores têm diversos tipos de operação, tá? Então, basicamente, são utilizados dois princípios para qualquer tipo de compressor, tá? Aumento de pressão pela redução do volume, e isso daí são os compressores volumétricos ou de deslocamento positivo, e aumento da pressão pela transferência da energia cinética de um acionador, que é uma pá, uma hélice, turbina, né, para o gás, que são os chamados turbocompressores ou compressores dinâmicos, ok? Então, ó, a gente pode aumentar a pressão de um gás basicamente de dois métodos.
transferência de energia cinética ou redução do volume. Beleza? Isso daí guardem, tá? Então, dos compressores aí, a gente pode dividir em duas categorias. O de deslocamento dinâmico e o de deslocamento positivo. Dentro dos de deslocamento dinâmico, a gente tem os ejetores, fluxo axial e fluxo radial. E dos compressores de deslocamento positivo, que é o que a gente mais vai ver, né? Esses daqui, deslocamento dinâmico, a gente não vê tanto. Deslocamento positivo são os que a gente vai estudar. A gente tem os rotativos, certo? Que são os RUTs, anel líquido, paleta, parafuso. Eu vou falar só dos principais, tá, pessoal? Não vou falar de todos, não. A gente tem os alternativos, que são o do tipo diafragma e do tipo pistão. Oi, pode falar. Oi, professor. Foi sem querer. Ah, tá. Os alternativos, a gente tem os compressores de diafragma e os compressores a pistão, né? Dentro da categoria dos compressores a diafragma, nós temos o mecânico e o hidráulico. E os alternativos a pistão, nós temos pistão livre, do pistão tipo labirinto, simples efeito ou tronco, duplo efeito ou cruzeta. Tá? Então, ó, como eu falei para vocês, eu vou falar dos caras aqui, deslocamento positivo, deslocamento dinâmico, não vou falar muito, não. Deslocamento positivo, então, tá, pessoal? Dentro da categoria de compressores de deslocamento positivo, o primeiro que a gente acaba vendo é do alternativo a pistão, certo? A operação dele é baseada num sistema do tipo biela-manivela, tá? Como a gente tem em carro aí, tá? Tem a biela-manivela lá, tá? Para conversão do movimento rotativo de um eixo no movimento translacional de um pistão, ok? Então, ó, num primeiro momento, a válvula de admissão vai estar fechada, né? Então, o pistão vai descer e vai diminuir a pressão interna. Então, a partir do... Ó, a válvula de admissão e a de descarga ficam fechadas. Aí o pistão desce. No que ele desce, é como se ele estivesse tentando puxar ar, mas não tem. Então, a pressão ali dentro da câmara vai diminuir. Na hora que ele puxou, aí abre a válvula de admissão. Beleza? Abriu a válvula de admissão e a pressão lá dentro é menor, o que vai acontecer? O ar vai entrar com tudo, ele vai puxar, né, o ar para dentro. A partir do momento que entrou o ar para dentro, a válvula de admissão fecha e o pistão sobe e vai comprimir o ar. Então ele sobe aqui para cima. Ok? Então comprimiu, apertou o ar mesmo. Tá? Depois que apertou esse ar, você abre a válvula de descarga. Então ele não tem para onde sair, né? Na verdade aqui, ó, no momento que ele subiu e comprimiu esse ar, se a válvula de admissão tiver com algum escape, o ar vai tender a sair porque a pressão que está aqui, ó, é basicamente a pressão atmosférica. Aqui na válvula de descarga, não. A gente já tem direto o cilindro de armazenamento do nosso ar comprimido, ok? Então, pessoal, a gente vai perceber que o que vai sair de dentro desse pistão já é o ar comprimido direto para o nosso armazenamento aí, ok? Então, guardem essa sequência, né? Então, no primeiro momento, as duas válvulas estão fechadas, o pistão desce, o pistão desceu, diminui a pressão. Aí você abre a válvula de admissão. Abriu a válvula de admissão, vai entrar ar. Aí você fecha a válvula de admissão, pressiona aqui, né, o pistão vai subir, pressiona todo aquele ar que entrou. Na hora que o pistão está aqui em cima, bem fechadinho, abre a válvula de descarga e esse ar comprimido sai e vai lá para o armazenamento dele, que depois a gente fala sobre o armazenamento, mas vai lá para o cilindro de ar comprimido. Beleza? Até esse daqui ficou claro para vocês? Pra mim ficou, professor. Beleza, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Não, beleza. Então tá. Esse alternativo a pistão aí, pessoal, ó, eu coloquei aqui um desenho para vocês entenderem bem, né, como é que funciona essas etapas todas, tá? Então eu fui fazendo os desenhos. Então na hora que ele puxa para baixo aqui, logo depois que ele está lá embaixo, abre a válvula de admissão. Então a gente vai perceber que a pressão interna do pistão aqui é menor do que a pressão externa,
Então a válvula de admissão fica aberta e a válvula de descarga fechada. O gás vai ser aspirado e entra na câmara do pistão. Ok? Depois, na etapa de compressão, os dois estão fechados, né? As duas válvulas estão fechadas. O êmbolo vai para frente, comprime o ar estando comprimido, abre a válvula de descarga aqui depois. Ok? E aí, nesse momento, né, que o pistão volta, a pressão interna é maior que a pressão externa. A válvula de admissão, é claro, tem que estar fechada e a de descarga tem que estar aberta. E o gás é expulso do pistão a alta pressão aí. Beleza? E é claro, né, para o atuador, que é o êmbolo aí, voltar, as duas válvulas têm que estar fechadas aqui. Então as duas válvulas, quando o pistão está se movimentando, né, no momento em que ele está puxando para baixo para diminuir a pressão, ou empurrando para cima, as válvulas têm que estar fechadas aqui, não tem jeito, né? Beleza, pessoal? Bom, os compressores alternativos a pistão de um estágio, eles são adequados para sistemas que exijam pressões de até 4 bar, tá? Lá na escola, a gente tem os compressores, né? A gente não confundam, pessoal, com um estágio com 2 compressores, tá? Lá na escola, a gente tem o compressor. Ele tem, vocês verem em cima assim, né? Depois eu tiro uma foto, eu vou mostrar para vocês. Se vocês olharem para ele, ele tem dois cabeçotes, tá? Só que esses 2 cabeçotes não são interligados. Tem compressor que os 2 cabeçotes são interligados. Aí é diferente, tá? Então, ó, compressor a pistão de um estágio, que é só um nível de compressão, são adequados para pressões menores. Eles não comprimem tanto assim o ar, até 4 bar. Então, se os automatismos da rede exigem pressões maiores, mais estágios de compressão são necessários, ou seja, mais pistões devem ser acoplados em série para comprimir ainda mais o ar, tá? Eu vou mostrar aqui no próximo. Então, pressão de até 4 bar, um estágio. De 4 a 15 bar, pelo menos 2 estágios. E de 15 a 150 bar, 3 estágios ou mais. Beleza? Isso daqui para pressões muito altas, né? 150 bar é pressão pra caramba, né? 150 bar até pressão de hidráulica aí, tá? Então, ó, além dos compressores a pistão que nós falamos, simples ação, nós temos também os compressores de dupla ação, tá? Mas antes, né? Então, vocês entenderam essa coisa de estágio? Estágio não é porque você viu 2 cabeçotes lá que ele é 2 estágios, tá? Que nem o que tem lá na escola. Ele tem 2 cabeçotes, mas é de um estágio. Agora, se eu interligar um cabeçote no outro, essa pressão aqui, ó, que vai sair maior, vai entrar no cabeçote, na válvula de admissão do segundo cabeçote e vai comprimir ainda mais, tá? Isso que são 2 estágios, tá, pessoal? Então, quando vocês olharem assim para um compressor, você viu 2 cabeçotes, vê se os cabeçotes estão interligados. Se eles estiverem interligados, é porque são 2 estágios. Se eles não estiverem interligados, você só vem direto da válvula de admissão, né? Vocês vão ver um filtro assim em cima dele. Acho que eu pus foto aqui. Não lembro direito, acho que eu pus. Pus aqui, ó. Se vocês verem 2 cabeçotes, mas não estão interligados, os 2 estão indo direto pro cilindro de armazenamento, né? Eles são de simples ação e só tem esses 2 cabeçotes para encher mais rápido o reservatório, tá? Então, beleza? Então, professor, então o estágio ele é tipo o processo de compressão dentro do ciclo do compressor. Por exemplo, tipo, tem compressor de efeito duplo, né? Que enquanto ele comprime, na hora que ele volta, ele também comprime. Do outro lado. Então, mas assim, ó, Kaique, o número de estágio, ele é... Eu vou voltar aqui, ó, para não confundir. O número de estágio só vai proporcionar aumento da pressão do gás, tá? Então, você pode até ter dois cabeçotes alternativo a pistão, né? 2 compressores alternativo a pistão ligados em série, tá? Então, o que você vai fazer? Ó, imagina esse daqui como sendo o primeiro estágio, tá? Então, você vai puxar o gás, né, o ar, no caso, da pressão atmosférica. Então, você está puxando o ar do ambiente. Aí, você vem aqui e comprime uma vez. Aí, você comprime 4 bar. Então, de 1 bar que ele tinha, ele foi para 4. Aí, você solta aqui da válvula de descarga,
para um segundo estágio, que é uma nova válvula de admissão de um novo cabeçote. Então ele vai entrar aqui, ó, para ser comprimido já a 4 bar. E aí ele vai sair, ele comprimiu mais uma vez e vai sair, por exemplo, a 10 bar ou a 8 bar, entendeu? Ah, entendi. Então eu repito o processo. Ele repete o processo. Só que ele vai acumulando pressão, entendeu? Uhum. Entendi agora. No primeiro estágio, ele entrou com uma pressão de 1 bar e saiu 4. No segundo estágio, entrou esses 4 e saiu 8, por exemplo. É que no segundo estágio ele já está pegando uma pressão de 4 bar, não um ATM igual o primeiro estágio. Exatamente. Tá? Agora, a gente tem o alternativo a pistão, que esse daqui, pessoal, é o mais usado. Esse daqui, ó, ele é bem simplesinho, bem baratinho, tá? Esse tipo de pistão aqui, ó. Desculpa, esse tipo de cabeçote, né? Esse tipo de compressor. Esse daqui, ó, ele é o mais utilizado, né? Porque ele é mais eficiente, tá? Então, além dos compressores a pistão, que a gente falou anteriormente, de simples ação, nós temos também os compressores de dupla ação, tá? Nesse tipo de compressor, ele vai possibilitar a compressão na subida e na descida do pistão. Então, aqui, o sistema é o mesmo, é igualzinho, tá? Igualzinho. Só que a gente está comprimindo tanto na ida quanto na volta. E aí, a gente tem que olhar o processo de compressão do mesmo jeito, mas para câmara separada, né? Essa câmara e essa. Então, no momento que a gente puxa para baixo aqui, na hora que está puxando para baixo, ele já está comprimindo e a válvula de descarga está aberta aqui e aqui abre a válvula de admissão. Entendeu? Então, elas vão funcionar alternando aqui, ó, entre válvula de admissão, válvula de descarga, válvula de admissão, válvula de descarga, conforme vai subindo e descendo o pistão. Estão vendo? Ó? Então, o pistão que está para baixo quer dizer que a pressão aqui embaixo, nessa câmara, está menor e essa válvula aqui tem que ser aberta. E como aqui desceu, nesse lado aqui comprimiu, né? Então nós temos que soltar o ar já comprimido. E na hora que sobe, né? Na hora que subiu aqui, a gente tem a compressão desse gás, né? Então a gente abre a válvula de descarga e aqui a gente acaba abrindo a válvula de admissão. Beleza? É só para ir mais rápido, tá? Ele só é bem mais rápido, porque você está fazendo dois processos ao mesmo tempo, tá? E quais são as vantagens e desvantagens do alternativo a pistão? Esses daqui são os mais utilizados, tá, pessoal? Por isso que eu falei mais detalhes dele. Simplicidade mecânica, baixo custo se comparado com outro tipo de compressor, tá? Então, mecanicamente eles são muito simples e são muito baratos, tá? Se a gente for comprar. Só que eles dão manutenção constante, eles têm uma alta vibração mecânica, muito aquecimento do ar, porque vocês concordam, né? Aqui, ó, vai ter atrito direto com as paredes do cilindro. Então, esquenta pra caramba isso daqui mesmo, tá? Se a gente colocar a mão assim no cabeçote, a gente vai ver que, cara, esquenta muito mesmo, tá? Se a gente considerar uma saída direta, aqueles compressorzinhos de ar direto, sabe? Aí a gente vai ter uma saída de ar pulsado, né? Se não tiver armazenado. E também presença de óleo na saída. Só que isso daqui, pessoal, nós estamos considerando um pistão ideal, né? Que você tem que ter lubrificação aqui para, é claro, né? Não sair dando muito atrito. Então você tem que ter lubrificação. Só que agora já existem compressores desse tipo, né, alternativo a pistão, que eles são sem óleo, tá? Que é para sistema médico e tudo mais, né? Dentista, médico e essas coisas do tipo. Então, às vezes a gente pode achar no mercado, e é o que a gente tem lá na escola, né? Os compressores alternativos a pistão sem óleo, né? Oil free. Que são esses caras aqui, ó. Tá? É o que tem lá na escola, é claro. Da escola é um pouquinho mais antigo, mas é esse daqui que a gente tem instalado lá, que eu instalei em 2019, eu acho. Certo? E percebam, pessoal, ó, que esse daqui, vocês estão vendo, não sei se dá para ver direito aqui, ó, eu vou até aumentar ele aqui. Ó, se vocês perceberem, ele vai sair daqui, ó, ele vai entrar direto. Aqui é tomada, tá?
energia elétrica, ligação do motor aqui. Mas dentro dele, você tirando essa capa, você vai perceber que ele tem a válvula de admissão aqui. Isso daqui é um filtro, né, que está ligado à válvula de admissão. E ele já entra um tubinho aqui de cobre direto para dentro do reservatório. Né? Os dois. Então, eles são a pistão sem óleo, tá? Com um único estágio. E são 2 compressores aqui para ir mais rápido. Então ele enche rapidinho, ele fica pouquinho tempo ligado os motores, tá? Agora, deixar aqui. Esse daqui, ó, vocês estão vendo que ele só tem um cabeçote, ele é também de um estágio, né? Ele só tem um cabeçote, né? Aí ele tem um filtro aqui na válvula de admissão e aqui ele já sai direto. Opa, aqui, né? Do lado de cá. Ele dá a volta aqui assim, tá? Porque aqui onde está o filtro é a válvula de admissão. Ele dá a volta aqui e já entra direto no reservatório dele. E aí tem um motor, né? Aí a gente tem um sistema de correia aqui para acionar o cabeçote, tá? Beleza? Esse daqui também, ó, de um estágio. Oh, meu filho. Aqui, ó. Ó, perceba que a gente tem 2 cabeçotes, mas ele ainda é um estágio. Agora, esse bichão aqui, ó. Esse bichão aqui, ó. Esse já é de 2 estágios. Mas percebam aqui, ó. Quer ver os 2 estágios? Dá para identificar. Esse cara aqui, ó, tá vendo que esses 2 aqui são maiores, tem um menorzinho, né? Então o que eles fazem? Ó, eles puxam mais ar entre eles e aqui eles vão ter uma ligação entre eles, né? Então, aqui, ó, esses 3 aqui que tem esses filtros, quer dizer que eles estão puxando do ar externo, tá? Então, você precisa filtrar. Então, esses 3 aqui puxam ar do ambiente. Aí eles comprimem e jogam para esses 2 aqui. Aí como é que é o sistema lá? Eu não sei, lá dentro, internamente, porque que tem 3 pistões para entrada do ar de fora e só 2 para o segundo estágio, tá? Mas basicamente, pessoal, ó, esses 3 aqui fazem a tomada de ar do ambiente, comprimem uma primeira vez e jogam para esses 2 cabeçotes aqui. E aqui, ó, não sei se vocês já viram esse sistema de pistão, que ele vai girando e esses pistões aqui vão funcionando como se fosse em sequência, tá? E aí a gente tem o funcionamento compressor aí, e é claro, em 2 estágios, né? Ele primeiro comprime nesse primeiro estágio e depois joga para esses estágios aqui e chega numa pressão maior para o cilindro aqui, para o reservatório, tá? Então esse daqui de 2 estágios. Então, percebam, o número de cabeçote não quer dizer o número de estágio do compressor, tá? O número de cabeçote é só para aumentar a eficiência aí do compressor, né? Diminuir a velocidade aí para enchimento do reservatório. Beleza, pessoal? Até aqui tá beleza para vocês? Tudo certo? Tem alguma dúvida? Por mim tudo certo, professor. Beleza. Beleza. Então, ó. Agora, ó, a gente vai ver um outro compressor alternativo, mas esse de diafragma, tá? Então, ó, o alternativo de diafragma, alternativo porque ele sobe e desce, né? Ele vai alternando, ok? Esse daqui é diafragma, pessoal. Uma membrana substitui o pistão, certo? Então pensem assim, ó. Sabe aqueles discos de arado que a gente faz as coisas no disco de arado, que é gostoso? Aquele disco de arado, pensa em 2 discos de arado assim, ó, um soldado contra o outro, forma uma conchinha, como se fosse uma concha, tá? E aí a gente acaba tendo um sistema de biela-manivela que vai comprimir e voltar essa conchinha, tá? E aí o que vai acontecer? A gente tem do mesmo jeito, né, válvula de admissão e a válvula de exaustão, tá? Mas no momento que a gente puxa, né, para baixo assim, ó, o diafragma, entra o ar, aí a gente fecha a válvula de admissão, comprime, né, volta o diafragma e abre a válvula de exaustão, tá?
Então a gente vai perceber que não tem necessidade de lubrificação, porque o sistema biela-manivela aqui, ele está ligado no diafragma, né? Então o diafragma só fica indo para cima e para baixo, né? É isento de óleo, não precisa de óleo, não precisa de lubrificação, né? Aqui dentro da câmara de ar, diferente do apistão, né? Que aqui nas paredes aqui, que tem muito atrito, a gente tem que ter uma lubrificação, certo? Ele é muito utilizado na indústria farmacêutica de alimentos por ser muito mais limpo e tudo mais, né? Também em hospitais e consultórios médicos. Tem um tamanho reduzido, só que ele fornece baixas pressões de utilização. Ele não consegue conferir altas pressões não, tá? E a gente consegue ver esses compressores no mercado, como esse carinha aqui, né, o de ar direto. Vocês já devem ter visto, né, os pintores trabalhando na rua aí com compressor de ar direto. Só que ele dá uma saída bem pulsada, principalmente esse daqui, né? Que ele não armazena nada. Ele comprimiu e já solta pro revolvinho lá de pintura, né? Ele solta saída pulsada, tá? Esse daqui, ó, ele já tem um reservatório, tá vendo? E esse daqui, ele é médico, tá? Ele solta algumas pressões um pouquinho maiores, né? Mas não é coisa assim absurda, não. Agora, esse cara aqui, ó, esse já é bicho bruto mesmo. Ó, olha aqui, ó. Porque ele tem um diafragma bem grande aqui. Deixa eu ver se dá pra pôr. Ele tem um diafragma bem grande aqui, né? E um sistema de biela-manivela aqui com um motor. Deve ser um motor de 3 cavalos, parrudo mesmo, né? Então ele vai fornecer pressões maiores, mas também um volume de ar comprimido maior, tá? Então é maior, quando eu falo a pressão é maior, não é maior que as pressões, por exemplo, dos compressores a pistão, tá? Mas o volume de ar que está saindo aqui é muito maior porque o diafragma é maior. Alguém queria falar alguma coisa? Professor, a membrana ela é feita de material elástico, por isso que ela consegue abrir e fechar? Na verdade, é material metálico, né? Aí depende da construção do compressor. Mas geralmente são duas chapas deformadas e aí você vai dimensionar elas, né, para elas trabalharem no limite elástico delas, né? Então você vai apertar as duas. Pensa em duas. Eu tô sem a câmera aqui, né? Pera aí. Deixa eu ver se eu acho. Ops, abri errado. Compressor a membrana. Diafragma. Eu devia ter colocado uma imagem aqui. Quer ver? O diafragma. Deixa eu ver se eu acho uma imagem bacana aqui para ficar claro. Aqui, ó. Geralmente é esse daqui. Esses daqui são de plásticos, tá? De plástico. Aqui, ó. Tem uma outra aqui. Mas tem de metal também. Então, ó. Percebam que ele... tá vendo, ó? São duas... não tem aqui. Deixa eu ver. Mais alguns aqui. Esses diafragmas aqui são de plástico, tá vendo? Mas tem diafragma de metal também. Eu devia ter colocado aqui aberto, ó. Mas o diafragma, ele só vai ir se deformando assim. Geralmente borracha. Mas aí borracha se confere menores pressões. Aqui, ó. Uma imagenzinha bacana, ó. Tá vendo? Enquanto ele vai virando, ele vai movimentando o diafragma aqui. Tá? É desse jeito que ele funciona. Aí pode ser de metal ou de borracha. Mas de borracha, plástico, né? Algum plástico... Tal, ele vai conferir pressões ainda menores e tem construção com diafragmas de metal, com materiais um pouco mais duros. Aqui, ó, um outro tipo de diafragma, tá vendo? Uhum. Tá? Entendi. Bom, aí pessoal, a gente começa a olhar agora para uma outra categoria de compressores que são bastante utilizados na indústria, né, que são os compressores rotativos. Então, ó, a gente viu a pistão, né? Então, alternativo a diafragma e a pistão, né? Pistão a gente viu de simples efeito e duplo efeito. Agora a gente vai ver os rotativos aqui, ó. A gente vai ver
o de paletas, parafuso, eu acho que o Roots a gente chega a ver, tá? Então, esse daqui, ó, já é da categoria dos rotativos, tá? Então, ó, nos rotativos, o aumento de pressão vai ocorrer devido ao movimento rotacional de elementos internos que promovem a sucção e compressão do ar até que ele atinja a pressão de utilização, certo? A gente vai perceber também que é por redução de volume, tá? Ele é por redução de volume, só muda o sistema. Dentre os 4 tipos de compressores rotativos, destacam-se os compressores de paleta e de parafuso. Então, como é que funciona, ó? Os rotativos de paleta, tá? Então a gente vai ter sempre um rotor central que é excêntrico. Então a gente tem um eixo, um rotor excêntrico, tá? E as paletas, ok? Então a compressão do ar vai ocorrer devido à excentricidade do motor, fazendo com que seja comprimido progressivamente, ok? Então, ó, a gente vai ter aspiração do gás aqui, ó, tá vendo, ó? Que aqui, por conta da redução de volume, a pressão é menor, certo? Tendo uma pressão menor, vai entrar o gás aqui, o ar aqui. Aí, ó, daqui, vocês estão vendo como é que ele comprimiu para o lado de cá? Ele comprimiu bastante, ele vai soltar para o lado de lá com uma pressão maior do que a pressão de entrada, ok? Então ele tem um funcionamento, acaba tendo um funcionamento contínuo e uniforme, que faz com que o ar comprimido seja livre de pulsação. Então, não vai sair de uma vez assim, tá? Ele vai pegando o ar numa pressão atmosférica e vai comprimindo progressivamente. Então percebam, né, pessoal, ó, que a gente tem as paletas aqui. Aqui eu tenho um volume bem grande por conta da excentricidade do nosso rotor. Aí, ó, vai chegando aqui embaixo, ele vai diminuindo a área. Se vai diminuindo a área, na hora que ele pegou aqui, ó, ele vai espremendo o ar. E do lado de lá ele vai sair esse gás espremido ou comprimido, tá? Eu separei aqui, ó, um videozinho do YouTube para a gente ver como é que funciona. Esse videozinho é bem legal porque ele mostra mesmo o processo de compressão por meio desse compressor a paleta, tá? Vamos dar uma olhada, ó. Olha lá, tá vendo? Então é excêntrico, né? Compressor de paleta radial. E essas paletas vão se movimentando conforme ele vai girando, tá vendo? Tá aí. Aqui nós temos, ó, entrada de ar. A exaustão e a admissão ocorrem no mesmo tempo, através das janelas. Então olha lá, ó. Ele pega o ar aqui, gira, tá vendo que ele está reduzindo o volume, ó? Aí é como se ele estivesse espremendo o ar ali, ó. Ele está apertando, ó. Apertou bem. Aí, ó, tá bem espremidinho, aumentou a pressão do ar. Aí o ar já está comprimido. Ele vai lá e joga para uma válvula, para uma outra válvula, né? Olha lá. Está comprimido, ele joga pela válvula de exaustão aqui em cima. E ele vai fazendo isso. Beleza? Olha lá, ó. Ele vai pegando o ar aqui em cima numa pressão baixa, vai espremendo e solta na válvula de como é que chama? Fugiu o nome. De descarga. De descarga, isso, obrigado. Válvula de descarga. Beleza, pessoal? Bom, esse daqui Esse daqui, pessoal, são compressores mais eficientes, né? Então vocês perceberam que a saída não é pulsada. Só que essa saída pulsada, né? Eu falo da saída pulsada se a gente não considerar um armazenamento, tá? Quando a gente considera um armazenamento, essa saída não é pulsada, certo? Mas esse daqui ele tem uma eficiência maior porque ele não é pulsado. Então, se você quiser usar direto, consegue. Só que ele é um pouco mais caro, tá? Professor. Oi? A gente não tem perca de pressão também daí? Oi? Porque a gente não tem perca de pressão porque como o rotor é excêntrico, não, ele é... Esqueci a palavra. É excêntrico, né?
ele é excêntrico, ele vai diminuir a pressão até chegar na descarga. Não tem uma redução, uma perca de pressão por causa disso? Tem, concordo com você. Ó, se fosse, por exemplo, naquele vídeo lá, né? Se você olhar naquele vídeo, ele mostra que ele vai diminuindo a pressão até chegar na descarga. Até chegar na descarga. Só que aí, eu acho que eles consideram isso, né? Para você não ter um aumento de pressão muito grande. Então, provavelmente isso é dimensionado. Você fala aqui, né? Ó, eu concordo com você. Você está num serviço que não tá legal, ou você queria ganhar um pouco mais? Eu queria que não tivesse Eu estava assim há 15 anos atrás. Beleza. Ó, então, ó, talvez se você mudar aqui a posição da válvula de descarga aqui para baixo, né? Então, isso aí que eu ia falar. Aí, eu vou falar para você. Sinceramente, eu não sei por que não é assim. Mas se a gente comprime aqui embaixo, a gente vai ter um aumento de pressão até aqui em cima, tá? Mas é claro, eu concordo com você que se tivesse uma válvula de descarga aqui embaixo seria menor. Mas deve ter compressor que seja com válvula de descarga num outro ponto com a pressão maior, tá? Com certeza. Mas, enfim, beleza? Tudo bem. Mas concordo com você, tem mesmo, tá? Obrigado, Luciano. Nada. Agora, ó, pessoal, esse daqui, ele é um compressor mais caro e tudo mais, tal, né? Só que a gente tem também o que funciona da mesma maneira, rotativo a parafuso, que é até mais caro, mas ele é muito mais, uma mecânica mais simples, mas ele é um compressor mais caro, tá? Então, ele dá pouca manutenção, pouca mesmo, tá? É um compressorzão, é para quando a gente precisa de volumes de ar comprimido maiores, né? Então, como é que funciona esse rotativo de parafuso? A gente tem dois rotores em forma de parafuso que giram em sentidos contrários, né? Mantendo entre eles uma condição de engrenamento. Então a gente vai perceber, pessoal, que nesse compressor aqui, ó, é como se fossem dois parafusos, né? Como se fosse, não, são dois parafusos mesmo, engrenados, né? Então, enquanto um gira, vai fazendo o outro girar junto, né? Os dois giram junto, tem que girar junto, né? Então, um dente vai acabar entrando no outro, assim, né? Para fazer a compressão. Oi? Eu trabalhei na Ingridion como jovem aprendiz por 2 anos e a gente trabalhava com bombas exatamente assim. Essa daqui, não, né? Não era de ar. No caso, a gente tinha um nome que o nome da bomba era bomba de vácuo, que ela era desse jeito. Ele devia fazer o trabalho contrário, né? Porque, na verdade, se ele era de vácuo, ao invés de você ligar a admissão aqui e puxar ar da atmosfera, você puxa ar de dentro de um recipiente. Então, ele vai vir, você vai ver como é que funciona esse cara aqui, ó, que eu separei um vídeo também. Então, ele vai puxando o ar por diferença de pressão aqui também. E aí ele vai comprimindo para o lado de lá. Mas no caso, né, é assim, como você tinha vácuo lá, então na válvula de admissão você liga em algum reservatório, por exemplo, numa câmara, sei lá. E aí na hora que você vai tirando o ar, você vai soltando do outro lado, ele vai estar comprimido, entre aspas. Aliás, ele vai estar comprimido, né? Mas como você liga para a atmosfera, por exemplo, né? Como tem uma pressão menor, ele vai querer escapar. A tendência do gás é escapar, né? Por isso que ele pode ser usado também como uma bomba de vácuo, né? E é eficiente porque ele é robusto pra caramba, só que ele é mais caro. Era enorme, ela era enorme. É grande pesada pra caramba, os rotores eram de aço fofo. Era pesado, era pesado. Dava um trabalho do cão pra dar manutenção nela. Aí eu lembrei dessa. Aquela rotativa também tinha uma dessa aqui. Mas aí, professor, era líquido, não era gás. Tá. Então você trabalhava com outro tipo de fluido, né? Isso, era aquela de diafragma, professor. Uhum. Ele era de material era um polímero. Isso. E era amido que puxava, porque a Ingridion ela trabalha com subproduto de milho. Então eles fazem mais de 180 produtos. Aí tinha glicose, amido, várias coisas. Tá, e aí usava essa bomba aí para transferir, por exemplo, o amido de um lugar para o outro. Isso. Bacana. Pode ser usada pode ser usada dessa daqui também. Geralmente essas bombas aí para puxar
para puxar alguma coisa, né? Eles usam turbocompressor, então são as bombas de deslocamento dinâmico, o que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Eles, assim, né? É porque as de deslocamento dinâmico para fazer esse tipo de trabalho é um pouco mais barata. Essa daqui é cara, só que ela vai proporcionar um volume muito mais alto, né? Então você consegue puxar uma quantidade de material aí, no seu caso eu estou falando de um fluido compressível, né? Maior, então é mais rápido. Tá? Então, às vezes, para o processo deles era melhor. Tá? Agora, para ar comprimido, cara, isso daqui é um monstro mesmo. Quer ver? Eu vou até mostrar o vídeo que eu separei aqui. Eu tava vendo essa bomba aí que o senhor mostrou, essa última aí, eu lembrei. As outras também, mas tinha uma dessa daí aí, chamavam de bomba de vácuo. Aí sim. Eu lembrei. Essa daqui... Eu odeio esses vídeos com sonzinho aqui, com musiquinha. Ó, esse daqui, ó, ele vai mostrar, deixa eu aumentar, ele vai mostrar o sistema aqui de um compressor de parafuso, tá? Então vocês vejam, pessoal, que a construção dele, a mecânica dele é relativamente simples. São 2 parafusos aqui que eles são engrenados entre si, montados dentro de uma câmara, mais nada, tá? E aí ele vai mostrar aqui, ó, as válvulas de admissão e de descarga, certo? Então a admissão é feita por aqui, tá vendo? Ó? É um buta de uma tomada de ar aqui, tá? E aí ele passa pelo sistema de parafuso, quer ver que ele vai mostrar, ó, e sai comprimido pelo lado de cá. Isso aqui é um monstro, né? Aí, é claro, né? Aí ele não está considerando aqui o motor, está mostrando só a parte de compressão. Olha lá, girando, tá vendo? Ó? Aí ele sai por cima, aqui ou por baixo. Eu acho que ele sai por baixo. Aqui. Ele vai mostrar como funciona a compressão do bicho. Olha lá, então a válvula de admissão é aqui por cima, tá vendo? Ó? Então conforme ele vai girando, vocês vão percebendo que ele vai espremendo o ar na parede aqui, ó, no final desse bloco compressor. Então ele admite o ar por aqui. Olha lá, ó. Faz a admissão do ar por aqui numa pressão mais baixa. Aí, ó, ele vai pegando o ar, é como se estivesse colocando nas gretinhas dos parafusos e vai espremendo contra a parede aqui, ó. E aí aqui ele sai comprimidão e vai por baixo lá, ó. É jogado lá para baixo, ó. Aí ele acaba saindo comprimido. E isso daqui, pessoal, ele tá girando devagarinho. Mas isso é um volume estrondoso, né? Porque ele pega ar pra caramba, já vai comprimindo e já vai jogando. A velocidade dele a velocidade de compressão aí, né? O volume de ar que ele comprime é gigantesco, tá? Então por isso que ele tem uma eficiência muito grande. E eu falo que a construção dele é muito simples, porque vocês veem, são os mancais dos parafusos, né? E a câmara de compressão, não tem mais nada. Então, ele não tem manutenção. Ele também é livre de óleo, né? Não tem contato entre os parafusos ali, né? Então, não dá desgaste, não dá nada. Isso daqui esse é bruto mesmo. Esse é um bicho bom mesmo, uma mecânica muito simples, né? Só que, como eu falei, né? O colega até compartilhou com a gente aí. Ele é caro, né? E é pesadão mesmo, porque as partes são metálicas e tudo mais, né? Então o bicho é bruto mesmo, pesado, tá? Beleza? Então esse daqui é o compressor a parafuso, tá? A gente pode encontrar ele, né? Então, esse tipo de compressor aí tem as seguintes vantagens. Não tem lubrificante, não precisa de lubrificante. Tem poucas partes móveis, são só os parafusos lá que vão girar. Não tem válvula de admissão e descarga porque é constante também, né? O processo de compressão dele é constante, né? Ele é rotativo, é igual esse daqui. Ele vai comprimindo de maneira contínua, né? Tem baixa temperatura interna porque não tem atrito entre as partes. Não tem vibração, né? Então é bem silencioso, mas é caro pra caramba, tá? Então esse cara aqui é o melhor dos mundos, mas é muito caro, né? Eu não coloquei nenhum exemplo. Ó, os compressores, quer ver?
Parafuso. Os compressores de parafuso, olha, eles são bem carões mesmo, tá vendo? Ó? Esse daqui, ó, reservatório de 230 litros, R$ 25.900. Caro pra caramba, né? Enquanto um compressor a pistão de 250 litros, ele é aí 5.399. Então, olha a diferença de preço. Olha aqui, ó. Só que esse daqui, a gente tem pressões 20 pés, né? Pés, sei lá, mas ele é alta pressão, mas esse daqui 11 bar, é uma pressão já considerável, tá vendo? Mas ó, ele tem compressores desse daqui, ó, que são bem grandões mesmo, tá? Ó, olha lá, ó, compressor é parafuso, esse daqui é parafuso, tem uns bem grandes mesmo, ó, tá vendo? Esse daqui é um caixotão, o motor tá lá dentro. Esse daqui o reservatório fica aqui. Esse daqui, ó, o reservatório é separado. Nesses, o reservatório tá junto. Nesse tipo aqui, ó, esse é industrialzão mesmo. Esse daqui o reservatório é separado. Aí são aqueles reservatórios que a gente vê para fora da indústria, assim, bem grandes, né? Quer ver? A gente vai falar sobre reservatório. Aí, tá vendo? Ó, tem reservatórios gigantescos de ar comprimido. Isso é para grandes indústrias, tá, pessoal? Que usa muito ar comprimido, tá vendo? Ó? Então, beleza? E aí, geralmente, eles usam esse compressor a parafuso, desse jeito aqui, que é esse caixotão aqui da Schultz, tá vendo? Com o reservatório do lado, mas aí depende da quantidade de reservatórios. Beleza? Bom, vamos para o outro, né? Deslocamento dinâmico. Tá acabando, tá? Deslocamento dinâmico. Os de deslocamento dinâmico, pessoal, ou os turbocompressores, eles fazem um aumento de pressão por meio do fornecimento de energia cinética para as moléculas de gás, tá? Então, tem como principal componente de funcionamento um aspersor e um difusor, tá? O aspersor aspira o ar e o difusor descarrega o ar pressurizado e conversor de energia cinética em pressão, tá? A gente vai ver sobre eles. A gente tem o compressor centrífugo radial, que é um rotor com pás, né, em pás inclinadas, e o ar acaba sendo puxado pelo rotor e lançado no difusor, tá? Então a gente já viu isso daqui, né? Ó, lá na mecânica, lá no laboratório de mecânica, vocês lembram lá da máquina de corte a laser? Quando a gente liga ela, tem um bichão azul assim no chão, que é um motor com um difusor desse, né? Com uma bomba, como se fosse uma bomba dessa aqui, um compressor desse daqui. No meio tá ligado um tubo que vai dentro da máquina e puxa o ar da mesa da máquina, né, para tirar fumaça, né? E o difusor, ele tem uma outra saída que sai para fora, que a gente coloca na janela lá, tá? Funciona desse jeito aqui. Ele puxa o ar pelo meio e solta pelas beiradas, tá? Então, vocês perceberem, isso daqui é um motor girando um conjunto de pás, tá? Ele, por conta da disposição das pás, né, que são inclinadas, ele consegue puxar o ar pelo meio e solta pelas beiradas. E aí, né, a gente tem, em um único estágio, a pressão não é muito alta, tá? E isso daqui são os radiais, tá? A pressão não é muito alta. Então, para aumentar a pressão, a gente tem que ir tendo diversos estágios. Então, perceba que esse daqui, ó, ele puxa o ar pelo meio, solta por aqui e já entra no meio do outro. E vocês vão vendo que ele vai diminuindo a seção transversal aqui, ou a área desse difusor. E aí vai tendo aumento de pressão, tá? No caso, pessoal, esse daqui, ele não dá uma vazão grande, a pressão não é tão grande. Na verdade, a vazão de ar é grande, né? Desculpa, a vazão de ar é grande, mas a pressão é baixa. Por isso que a gente acaba usando esses caras aqui mais como, vamos dizer assim, como compressores. Não é compressor, né? Para puxar fumaça, coisa do tipo, tá? Compressor de ar mesmo. Esses daqui eu acho que acabam sendo até inviáveis, são muito caros, tá? Agora, a gente tem um outro tipo de turbina desse jeito, que são os compressores centrífugos axiais. Esses daqui
Esses já puxam uma vazão de ar muito elevada. Então, ó, você não está preocupado tanto com a pressão, você está mais preocupado com a vazão de ar. Tá? Então, eles geralmente são compostos por 2 fileiras de lâmina, uma estacionária e outra rotativa, e o ar é empurrado pelas lâminas rotativas e tem vários estágios. Tá? Indicado quando é necessário uma grande quantidade de ar e elevadas pressões. Esse daqui dá elevada pressão, esse não. Tá? É só vazão de ar mesmo. E onde é que a gente usa esse cara aqui? Em turbina de avião. Porque em turbina de avião, a gente precisa pegar uma quantidade absurda de ar e jogar para trás com a maior pressão possível, né? Para impulsionar a aeronave. Tá? Então a gente vai perceber. Você lembra que eu falei para vocês, né? Que esse cara aqui, ó, ele é muito bom para puxar ar, né? Elevada vazão. Então por isso que a gente tem uma disposição de paletas aqui funcionando como se fosse uma centrífuga radial, né? Então ele consegue puxar o ar e aí ele taca para as pás traseiras aqui, ó, para jogar para trás e comprimir o ar e sair, né, com toda a velocidade, né? Que a gente vai alterando a velocidade. Oi. Aquele exemplo anterior ali que é o centrífugo radial. Esse aqui. Não é a turbina do carro? É, a turbina do carro. Porque, na verdade, lá na turbina do carro, a gente está preocupado em mandar uma quantidade de ar maior lá para fazer a mistura de gás, ar e combustível, não é? Sim, para ter uma explosão maior. Isso. Então, a gente está preocupado em pegar mais ar. Por isso que a gente coloca a tal da turbina lá, né? Para você pegar uma quantidade de ar maior num espaço de tempo menor. Então, isso daqui é a turbina do carro lá, basicamente, tá? Mas vocês percebem que a pressão não é muito elevada. A gente consegue ter aumento de pressão por conta dos vários estágios de compressão aqui, né? Mas a vazão de ar disso daqui é ferrada, né? Tem uma vazão de ar absurda. É igual esse daqui, né? Mas esse daqui a gente já consegue conferir uma pressão também elevada, porque aí a gente vai aumentando a velocidade do ar que vai saindo, né? Na turbina do avião. Tá? Mas esse daqui, corretíssimo. E bomba de água também, né? Aquelas bombas de sucção, geralmente também são desse tipo aqui. As bombinhas lá, né? Bomba de sucção. Entra pelo meio e sai pelas beiradas. É o mesmo princípio aqui, ó. Mesma coisa. Bomba caracol. Isso, a gente fala bomba caracol, né? É isso daqui, cara. É isso daqui. Tá? Que ele pega pelo meio e vai jogando para as beiradas e saindo com uma velocidade maior, né? Mas a pressão mesmo aumenta pouco. Ele não comprime muito, né? Porque, na verdade, a compressão vai depender dessa excentricidade aqui, né? Aqui embaixo, tá vendo? Ó? Do mesmo jeito lá que a gente viu os outros. Vai depender dessa excentricidade aqui. Mas a função principal dele é mais vazão de ar. Esses caras aqui não são usados muito para compressão, não. É mais para vazão de ar mesmo. Agora, esse cara aqui a gente nem vê na indústria, né? Para produção de ar comprimido. Isso daqui é usado em avião. Não tem nem... Para a gente não vai ter aplicação. Esse aí é a turbina jato, não é? A turbina... na verdade, a turbina de avião, toda turbina de avião funciona basicamente assim. É com centrífugo axial, né? Então, é na direção do eixo. Do jato é diferente. Ela queima o combustível e... Sim, mas aqui a gente viu em sistemas térmicos, era bem parecido com essa. Eu acho que ele pegava um pouco de ar e jogava na combustão. Aí também tinha combustão junto. Ah, entendi. Bom pessoal, eu já passei meia hora aí, né, do tempo, 1h30. Mas eu acho que deu para passar tudo, né? O que a gente mais vai ver aí de compressores são os a pistão e o diafragma, tá? E às vezes na indústria vocês podem se deparar com os rotativos a paleta e o parafuso. O parafuso vocês vão ver mais porque ele é bastante eficiente aí, né? Ele é mais caro, mas é eficiente pra caramba, tá? Esses outros caras aqui, ó, a gente não vai ver na indústria fazendo papel de compressor de ar. A gente vai ver fazendo outros papéis, né? Principalmente para aumento de vazão de ar, né? A gente vai acabar vendo eles. Exaustão, coisa do tipo, tá? Beleza? É mais para movimentação de ar mesmo. Beleza, pessoal? Então, ó,
A aula de hoje era isso, tá? O que eu tinha para falar. Vou voltar aqui. O que eu tinha, é que os argumentos comerciais é aquele que o professor diz. Isso, Isso. Então, pessoal, a aula de hoje era isso, basicamente, tá? Eu vou deixar os meus slides disponíveis lá no Moodle, no nosso Moodle, certo? E também a gravação da aula eu costumo deixar lá, tá? Então, se você não tem nenhuma dúvida, a gente termina por aqui, tá? E até semana que vem. Beleza, pessoal? Professor, exercício ainda não vai ter, né? Ué, você quer exercício? Não, já faz já. Era aí que eu já disponibilizo, então. Já vou mandar um já, então. Já que o Kaiquinho pediu, a gente já faz uma listinha já, viu, Kaique? Não, já ia ter já uma listinha, mas talvez eu não coloque nessa semana, deixe para semana que vem. Mas eu vou ver, tá? Se eu achar necessário, eu já tenho uma lista pronta já. Beleza? Mas talvez aí eu coloque como formulário, porque aí vocês já veem a nota, é mais fácil para vocês. Tá bom?